te adorar. Só tu és santo, só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. E seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Esse é o nosso Deus. Só tu és santo. Aleluia. Como é bom sentir o Senhor. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Como é bom sentir o Não há Senhor. outro Lua, como tu. Não há encha os nossos outro corações. como Jesus. Aleluia. Pastor Rony, por favor. Só tu és santo. Amigo do pastor Wagner, nosso amigo. Professor do pastor Wagner. É uma honra ter aqui. Fique à vontade para ministrar a palavra do Senhor aos nossos corações. Que Deus te use muito. Graças a Deus. Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor a todos. Amém. Por favor, queridos, assentem-se. Eu já vou ler a palavra, vamos meditar na palavra de Deus, mas antes eu quero aqui fazer rápidas considerações, dizer da alegria de estar aqui com os irmãos. Que momento de adoração, né? Já sentimos a presença de Deus e quero dizer para vocês, irmãos, da alegria de estar aqui com os irmãos, podendo adorar ao nosso Deus juntamente com vocês, conhecendo essa igreja. E, pastor Marcelo, eu fico maravilhado com essa... Eu sou assembleiano, né? Eu sirvo na Assembleia de Deus, já tem... Até brinco com isso, né? Eu costumo dizer que eu me casei com a Assembleia antes de casar com a Dolariza, né? Em 6 de janeiro de 2002, tem 20 anos de Assembleia de Deus, mas a gente fica muito tempo na mesma igreja, a gente se acostuma, né, com um modo de liturgia, um modus operandi ali da igreja, mas eu confesso, irmãos, que eu fico maravilhado quando eu vou em outras igrejas, em outros ministérios, porque a graça de Deus é multiforme, irmãos. O cristianismo, ele tem uma variedade maravilhosa e tenho certeza de que o Senhor está entre nós, que o Senhor está em nós nesta noite. Amém, queridos? Eu quero rapidinho aqui, desculpa, pastor, até podia ter pedido que o senhor ficasse. Eu trouxe aqui, queridos, um exemplar do meu livro novo, que nós lançamos agora no final de 2020, que é Hermenêutica e Educação, foi publicado pela Santorini. Eu quero dar um exemplar de presente para o pastor e quero dar também um para o Janderson, que é o meu brother, meu amigo, né? Pessoa muito amável, muito simpática. Queridos, por favor, uma salva de palmas para eles, né? Aqui, pastor, espero que vocês gostem, tá? Tamo junto, espero que gostem, pastor. E os demais, se desejarem, vão ter que comprar, viu? Esse livro, irmãos, na verdade, é a minha dissertação de mestrado, obrigado, meu irmão. É a minha dissertação de mestrado, publicada como livro. E nesse trabalho, queridos, na teologia, eu trabalho algumas áreas na teologia, mas a área na qual eu tenho procurado me especializar mais tem sido a hermenêutica, né, que é aquela área da teologia que se ocupa da interpretação de textos bíblicos, da melhor compreensão da Bíblia. E eu tenho defendido, porque a hermenêutica ela é uma disciplina também muito técnica, né? Então, às vezes a gente fala de hermenêutica, o pessoal se assusta, né, pastor? Então, eu tenho defendido a ideia de que a hermenêutica, assim como várias outras disciplinas teológicas, ela deve ser transposta para a vida da igreja. Ela deve ser colocada a serviço da igreja de modo prático, de modo didático. E é basicamente isso que eu estou fazendo aqui no livro, né? Eu estou justamente mostrando que a hermenêutica pode ser colocada a serviço da igreja. Então, aqui eu estabeleço um diálogo entre 3 áreas: hermenêutica bíblica, educação cristã e leitura popular da Bíblia. Os irmãos que tiverem interesse, puderem adquirir, eu agradeço imensamente, tá bom? Quero aqui também, já de partida, queridos, convidar vocês a se inscrever. Eu dou uma de um pretenso youtuber, né? Então, de vez em quando eu posto alguns vídeos lá no meu canal. O nome do canal é Repensando o Meu Cristianismo. Irmãos, está bombando. Meu último vídeo teve 5 visualizações, viu?
Eu quero, mas com a ajuda de vocês agora isso vai mudar, né? Essa realidade vai mudar. Então, se vocês puderem se inscrever lá, Repensando o Meu Cristianismo. Eu estou bem à vontade aqui já, viu, irmãos? O meu amigo falou para mim, Rony, é a primeira vez que você vem na nossa igreja, pode ficar tranquilo, pode ministrar até as 10h30 da noite, que os irmãos não vão se importar. Amém, irmãos? Esse foi o amém mais falso que eu ouvi em 2021, mas tudo bem. Vamos ler a palavra de Deus, queridos? Deixa eu fazer menção das duas mulheres da minha vida que estão ali, né? A Dolariza, que é a minha esposa, a Esther. Fiquem de pé aí, meus bens, né? Elas duas são baixinhas, né? Mas são, a minha esposa tem 1,46, mas é uma gigante, irmãos, é uma grande mulher. Minha parceira, minha amiga, né? Minha confidente, minha ouvinte, né? Naquelas crises ministeriais que dá na gente de vez em quando, né? Então ela é minha amada. Queridos, eu quero ler com vocês no livro dos Salmos, Salmo de número 131. Pastor, agora falando sério, tem até que horas ali? Tá contando ali? Vocês são chiques, gente. Eu vou pedir para colocar um desses lá na nossa igreja. Gostei. Salmo de número 131. Queria que você lesse comigo. Vamos ler todo o Salmo. São apenas 3 versos. Irmãos, eu sou assembleiano, mas eu uso esboço, tá? O pessoal fala que pentecostal não gosta de usar esboço, né? Mas eu gosto de esboço, viu? Eu vou deixar meu esboço aqui no gatilho. Salmo de número 131. Eu estou utilizando aqui a nova versão transformadora. Pode ser que o texto esteja um pouquinho diferente da sua versão, mas dá para acompanhar. Eu vou bem devagar. Salmo 131, verso 1. Podemos ler? Diz assim: Senhor, meu coração não é orgulhoso, e meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com questões grandiosas ou maravilhosas demais para a minha compreensão. Verso 2: Pelo contrário, acalmei e aquietei a alma, como criança desmamada que não chora mais pelo leite da mãe. Sim, minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada. Algumas traduções colocam, fiz calar e sossegar a minha alma. Depende da tradução. Verso 3 agora. Ó Israel, ponha a sua esperança no Senhor, agora e para sempre. Amém? Senhor, te louvamos pela leitura da sua palavra e pedimos que o nosso coração, a Deus, esteja dilatado para ouvir a sua voz, ou melhor, Senhor, continuar ouvindo, porque cremos que o Senhor fala também ao nosso coração através dos louvores, e não foi diferente nessa noite, não está sendo. O Senhor tem falado conosco através dos louvores, e agora que chegamos ao momento da reflexão bíblica, que nós possamos, ó Deus, sermos então alimentados e levarmos para a nossa vida prática o que ouviremos aqui e sairmos daqui edificados nesta noite, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Quantos nesta noite estão desejosos de ouvir uma palavra da parte de Deus e sairmos daqui ainda mais renovados? Amém? Graças a Deus. Queridos, o tema do meu sermão nesta noite será quando render-se é vencer, ou poderíamos também dizer quando render-se significa vencer. O tema que me foi sugerido é rendição, e desde o momento em que me foi passado, eu fiquei pensando, falei, poxa, rendição. E comecei a refletir sobre a proposta, sobre a temática, e comecei a considerar algumas passagens bíblicas, e preciso admitir para vocês, irmãos, que o assunto ele é mais sugestivo do que eu imaginava, né? Essa palavra rendição, eu sou licenciado em História também, e eu gosto muito da história das 2 grandes guerras mundiais. Eu sou um aficionado pela história das 2 grandes guerras mundiais. E essa palavra render-se, ou essa expressão, ou essa palavra, como queiram, no contexto militar, ela tem uma conotação muito negativa, ela tem uma conotação muito ruim, né? E quando você estuda a história das 2 grandes guerras mundiais, a primeira, 1914 a 1918, a guerra termina, a Europa devastada, a Alemanha sai da Primeira Guerra Mundial destruída, o Acordo de Versalhes coloca uma série de imposições para aquela nação, e nesse intervalo de tempo, entre 1918 a 1939, se levanta na Alemanha um homem de um gênio, de um intelecto incomum, de uma oratória inquestionável, chamado Adolf Hitler. E esse homem consegue arrebatar a Alemanha atrás de si.
consegue influenciar uma geração de jovens, a juventude hitlerista. E em 1939, a Alemanha já havia feito algumas invasões. Em 1939, ela invade a Polônia. É o estopim para uma nova grande guerra mundial, que dura até 1945, termina com a detonação das bombas em Nagasaki e Hiroshima. Matam ali mais de quase 200 mil pessoas. Só em Hiroshima, com a detonação da primeira bomba, 70 mil pessoas morreram no ato da explosão. Alguns historiadores afirmam esse número, outros dão um número mais modesto. Europa novamente termina devastada. E é interessante que quando você vai lendo a história dessas guerras e vendo também, todo documentário que eu acho de Segunda Guerra Mundial eu assisto, né? É interessante quando você vai vendo ali, tem aqueles momentos de rendição das nações, né? Tem aquele momento ali, aquela cena histórica quando Hitler, acompanhado por seus generais, ele vai se encontrar com os líderes franceses. A França se rende, então a Alemanha não teve condições de combater a Alemanha se torna uma potência bélica mundial, e a França então se rende à Alemanha num episódio que é constrangedor para a história francesa, quando eles estão ali dentro daquele vagão conversando. E é interessante que depois Hitler manda queimar aquele vagão, manda botar fogo no vagão, como um sinal de humilhação para a França, humilhando mesmo. Então essa palavra rendição no contexto militar, ela tem um aspecto muito pejorativo, muito negativo. Sempre a ideia de uma nação ser humilhada, ser pisada, ser constrangida. Mas quando a gente pensa rendição, trazendo isso para a vida cristã, trazendo isso para as narrativas bíblicas, há muitos momentos de rendição. E eu gosto de pensar, irmãos, na maneira de Deus agir, e a gente tem isso na Bíblia em abundância, que Deus ele age de formas que, na nossa visão, na nossa maneira de encarar as coisas, parece contraditório, parece que Deus está indo na contramão. E é interessante que a gente vive, a gente percebe isso na Bíblia de muitas formas. Por exemplo, nós vivemos numa sociedade que valoriza, de certo modo, as pessoas muitas vezes, elas querem se autoafirmar, são arrogantes, mas a Bíblia diz que Deus exalta os que se humilham. Percebe? Parece que Deus ele vai na contramão muitas vezes. A gente muitas vezes quer ser sempre o primeiro, a gente quer estar sempre nos primeiros lugares. Aí o homem de Nazaré olha e diz assim: olha, mas os últimos serão os primeiros. Vocês percebem, irmãos? Parece que Deus ele vai muitas vezes na contramão. E é interessante que quando a gente pensa essa palavra render-se em relação à vida cristã, em relação à vida com Deus, render-se não necessariamente é sinônimo de ser derrotado, de ser humilhado, como na imagem militar que eu coloquei para os irmãos. Pelo contrário, para Deus, muitas vezes, quando você se rende, é aí que a sua vitória está começando. É quando você abaixa as suas armas que Deus começa então a agir na sua vida, através da sua vida, e quem sabe até te dar uma nova história. Veja, irmãos, eu não vim aqui nesta noite prometer. As pregações hoje, especialmente a pregação pentecostal, ela é muito carregada de promessas. Deus vai te exaltar, Deus vai fazer você famoso, Deus vai soprar o seu nome, essa coisa toda. Não. Mas eu tenho aprendido que a vida cristã, para ser uma vida cristã vitoriosa, e quando eu digo uma vida cristã vitoriosa, eu estou pensando uma vida cristã que é conforme a vontade de Deus. E muitas vezes, para você ter uma vida cristã vitoriosa, frutífera, abençoada e uma vida de paz, muitas vezes você precisa render-se. Os irmãos estão conseguindo me acompanhar? Amém? Render-se, render-se. Nós muitas vezes queremos vencer. Acredite, queridos, apesar desse jeito meu bem tranquilo de falar, mas eu já fui um homem muito incisivo. Muitas vezes eu estava muito preocupado em estar certo. Muitas vezes eu era muito duro e justo demais. Mas a vida cristã, a vida com Deus, o aprendizado aos pés de Cristo tem me mostrado que muitas vezes, mais importante do que estar certo, é estar em paz com meu irmão. Muitas vezes, mais do que vencer uma batalha, mais do que vencer um debate, é render-me para ganhar aquela pessoa com a qual eu estou conversando. Render-se, render-se, baixar as armas, baixar a guarda. É interessante, queridos, que há uns anos atrás eu vivi uma experiência que eu queria compartilhar com vocês. Eu estava conversando com uma pessoa que era membro de uma igreja que nós consideramos uma igreja sectária, uma seita. Irmãos, e eu entrei num debate com aquele irmão. E a minha conversa com ele foi avassaladora, foi devastadora. Eu destruí todos os argumentos teológicos que ele me apresentou.
ao ponto dele não conseguir mais conversar comigo e ficar sem argumentos e ficar calado diante de mim. Eu vi que ele ficou visivelmente humilhado. O Espírito Santo veio ao meu coração e me fez uma pergunta: meu filho, ele agora está mais próximo do Evangelho? Ele agora está mais próximo de mim? Percebe, irmãos? Quando você usa o conhecimento teológico de modo arrogante, de modo impositivo, quando Cristo Jesus, na verdade, foi aquele que rendeu-se à cruz para nos dar a vida, veio aqui para nos ajudar, veio aqui para nos salvar, e nós muitas vezes somos tomados por um espírito de combate, pelo desejo de vencer o debate. Mas o que Deus espera de nós muitas vezes é que nós nos rendamos para ganhar outras vidas, para levar outros a Cristo. O amor, irmãos, é uma arma poderosa, louvado seja Deus. O amor é uma arma poderosa. Eu venho de uma geração de crentes que eu fui formado naquela apologética da espada, do combate. Mas acredite, irmãos, o amor é uma arma poderosa. É quando você é capaz de ouvir, de amar as pessoas, e em alguns momentos até se calar, render-se para que esta pessoa seja salva, seja ganha para Cristo, para que uma amizade seja restaurada, para que um casamento seja restaurado. Quantos casais eu vejo em crise porque um ou outro não querem render-se, dar o braço a torcer? Mas nessa noite Deus está falando conosco, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, queridos, aqui, nesta reflexão, eu quero compartilhar com os irmãos alguns tópicos aqui do meu sermão, de algumas passagens da Bíblia que eu escolhi para conversar com a igreja nesta noite, que evocam bem essa ideia de rendição, de humilhar-se, esvaziar-se de si mesmo e permitir que o Senhor seja visto, glorificado e exaltado através da nossa vida. A primeira imagem bíblica que eu trago, a primeira narrativa bíblica que eu trago, é a de um homem que aparece, que boa parte da narrativa do livro de Gênesis é dedicada a esse homem, chamado Jacó, um patriarca, um homem que o nome dele já é de um significado muito provocante, significa suplantador, ou a gente poderia falar enganador. Esse homem, sem dúvida alguma, a história de Jacó é uma das histórias mais emblemáticas das Sagradas Escrituras, porque Jacó, ele foi um homem muito astuto, foi um homem que enganou, que mentiu, que trapaceou, foi um homem que chegou ao ponto de enganar o próprio pai para roubar a bênção que por direito era do seu irmão. E é interessante, queridos, que a uma certa altura, quando Jacó faz isso, aliado com a sua própria mãe, que também ajudou a enganar Isaac, seu pai, é interessante que a Bíblia tem uma expressão bíblica, pastores, que me chama muita atenção, que diz assim: daquele momento em diante, Esaú, que era o irmão de Jacó, que havia sido enganado, a Bíblia diz, daquele momento em diante, Esaú passou a odiar Jacó, porque seu pai o havia abençoado. Jacó havia roubado a bênção que por direito era dele. E é interessante que Jacó, sabendo que seu irmão o odiava, ele então sai dali, vai para Padã Arã, vai para outro lugar, ele foge, e lá ele vai conhecer as suas 2 esposas, ele vai se casar com elas, ele vai crescer, ele vai prosperar. Muitas coisas acontecem na vida de Jacó. E quando eu olho para essa história, irmãos, eu fico muitas vezes a pensar que, de algum modo, nós também temos, de algum modo, um paralelo com a vida de Jacó. Porque muitas vezes fazemos coisas erradas, mentimos, enganamos, traímos, atropelamos pessoas para crescer no nosso setor de trabalho, ferimos pessoas, atropelamos pessoas. Eu vejo, irmãos, na convenção, eu vejo na minha denominação gente brigando, agredindo, mentindo, ferindo para ocupar cargos na mesa diretora. Mas, queridos, ouça nessa noite, o passado em algum momento ele volta e ele cobra de nós a conta daquilo que nós plantamos lá atrás. É interessante que anos depois, Jacó está lá na frente, muita coisa aconteceu na vida de Jacó, muita coisa se passou na vida de Jacó. Mas a Bíblia diz que agora Esaú volta para encontrar-se com ele. E Esaú agora não vem sozinho. Esaú agora está com 400 homens. E Jacó tem medo. Eu fico pensando nesse momento, irmãos, a cabeça de Jacó. O meu irmão vem contra mim para me destruir. O meu irmão vem contra mim para me arrasar, para me devastar. Ele não está sozinho, ele vem numa campanha militar. Ele está acompanhado de 400 homens. E Jacó sabe que não tem condições de lutar contra o seu irmão. E Jacó, ele poderia, de repente, quem sabe, ele tinha recursos, ele tinha posses. Quem sabe Jacó poderia ter pensado em também se armar, em também lutar, em também guerrear. Mas longe disso, o que é que Jacó faz? A Bíblia diz que Jacó vai ao encontro do seu irmão.
Chegou o momento que não dá mais para fugir do passado, pastor. Agora eu preciso me deparar com o meu passado. Eu preciso curar as feridas antigas. Eu preciso resolver esse problema com meu irmão. E eu vou confiar no Senhor e eu vou ao encontro dele. E a Bíblia narra, irmãos, e me chama muito a atenção. A Bíblia diz que quando Jacó está indo ao encontro do seu irmão, ele se prostra 7 vezes antes de se encontrar com seu irmão. Pare para pensar nisso. Um homem que se rendeu, um homem que agora ele não quer mais mentir, agora ele não quer mais trapacear, agora ele não quer mais enganar, agora ele está baixando as suas armas, agora ele está deixando de lado a sua trapaça. Por quê? Porque antes de encontrar-se com Esaú, ele havia encontrado-se com Deus pela manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, escute nesta noite, ninguém encontra-se com Deus e continua sendo a mesma pessoa. Se você está aqui nesta igreja, você continua sendo exatamente a mesma pessoa que você era antes de vir para cá. Possivelmente você não teve um encontro real com Deus, porque o homem que encontra-se com Deus, a mulher que encontra-se com Deus, ele experimenta transformações profundas na sua vida, na sua alma, no seu coração. Aleluia, louvado seja Deus. Jacó agora, ele precisa ir de encontro ao seu passado para resolver esse problema, e ele se humilha, ele se prostra 7 vezes. Imagine a cena, irmãos, e agora ele abraça o seu irmão, e diz a Bíblia que os dois choram copiosamente, um abraçado ao outro, porque render-se é vencer. Aleluia. Os irmãos podem repetir comigo essa frase? Render-se é vencer. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Uma outra passagem bíblica que toca muito o meu coração está no livro de 1 Reis, capítulo 19. Quando eu olho para esta passagem, eu vejo também um outro homem de Deus que também rendeu-se à vontade de Deus, que também rendeu-se diante do Senhor, que também de algum modo baixou as suas armas, baixou as suas defesas e aprendeu a confiar integralmente no Senhor. Esse homem é o profeta Elias. Queridos, olhem para cá. Muitas vezes, quando eu olho a história de Elias, e eu sou pentecostal por tradição, eu estou no movimento pentecostal desde o meu nascimento praticamente. E nós pentecostais, irmãos, a gente gosta muito assim daquela, né? A gente sai de um culto abençoado como esse, adoramos a Deus, os irmãos falaram em línguas, sentimos a presença de Deus, e a gente sai de um culto como esse se sentindo um leão, né? A gente sai se sentindo um gigante, mas muitas vezes, você vai vir participar de um culto abençoado como esse, você vai chegar na sua casa, no seu trabalho amanhã, na segunda-feira, na sua empresa, no seu negócio, e aquele problema que você deixou vai estar pior do que quando você saiu do culto. Já viu isso? Pare para pensar, no capítulo 19, Elias, ou melhor, no capítulo 18, o profeta Elias está diante de 850 profetas, e ele, humanamente sozinho, prevalece sobre 850 profetas, de Baal e de Azera. No capítulo 19, ele está fugindo. No capítulo 19, ele está dentro de uma caverna, sozinho, frustrado, e ele olha para o Senhor e diz assim: Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Num capítulo, ele é um gigante, ele ora, numa oração de poucos segundos, o fogo desce. No capítulo 19, ele está vagando pelo deserto. A nossa vida é assim, irmãos. A nossa vida é feita de altos e baixos, idas e vindas, vitórias e fracassos. Eu detesto aquele discurso, né? Que Deus vai te dar vitória. Nem sempre, irmãos. Amargamos fracassos na vida, amargamos desafios, perdas dolorosas. E aquele homem agora se arma, se fecha, ele está magoado, ele está ferido. Ele está acostumado a ouvir a voz de Deus no terremoto, no furacão, no vendaval. Só que Deus agora fala com Elias de maneira diferente. E muitas vezes nós pentecostais temos dificuldade com isso. Porque Deus fala com o profeta Elias através de um cicio suave e tranquilo. E diz a Bíblia que naquele cicio Deus estava. Você consegue entender isso nessa noite, irmãos? Muitas vezes Deus precisa que você pare. Muitas vezes Deus precisa parar você. Muitas vezes Deus precisa desacelerar você, para que você seja capaz de outra vez mais ouvir a voz dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Queridos, as situações difíceis da vida que nós enfrentamos, as tribulações, as aflições, muitas vezes Deus está permitindo para, através disso, fazer de você um homem melhor, uma mulher melhor, um obreiro melhor, um pastor melhor, um marido melhor, uma esposa melhor. Entenda,
que Deus não é o provocador do mal, mas a Bíblia diz que Deus faz o seu caminho na tormenta. Aleluia. Quantos acreditam nisso nessa noite? Eu acredito, irmãos. Eu acredito com todo o meu coração. Vocês sabem que nós temos a nossa coleção particular de testemunhos, né? A gente gosta de contar testemunho, né, irmãos? Eu não sou diferente. Então, permitam-me nesta noite aqui contar para vocês uma história que eu vivi em 2018. Porque em 2018 eu estava como Elias. Olhe para cá. Em 2018 eu estava na minha casa em Cariacica e eu estava sentado à frente do computador e naquele ano, naquele semestre, irmãos, ou por que não dizer naquele ano, de um modo muito particular, eu estava muito magoado, estava muito ferido. O ministério impinge na gente também feridas profundas, queridos. O ministério muitas vezes não é fácil. E a vida do teólogo na Assembleia de Deus também não é fácil, é difícil. Nós somos rotulados como frios, como apáticos. Muitas vezes somos vistos como ameaças para a igreja. As minhas agruras na condição de teólogo na Assembleia de Deus me deram um livro de presente que eu estou escrevendo. O título desse livro é Teólogos à Margem. E naquele ano eu estava muito triste, eu estava muito magoado, eu estava muito ferido. E eu me lembro que eu estava na frente do computador trabalhando. Naquela época eu era autônomo, eu trabalhava em casa, tipo home office. E eu me lembro, queridos, que na frente do computador eu baixei a minha cabeça e eu fiz uma oração. E eu ainda me lembro dessa oração. E a minha oração foi a seguinte, eu disse assim: Senhor, eu estou em Porto de Santana há 20 anos. Eu tenho 20 anos de ministério em Porto de Santana. E o Senhor sabe que tudo que eu fiz para Ti. E eu faria outros 20 anos, porque é para Ti. E o Senhor sabe disso. Não tem aquela oração boa, sabe? Mas aquela oração, sabe, pastor Marcelo, que você rasga a alma para falar com Deus. Eu estava assim naquele dia. E eu me lembro que eu falei com o Senhor. Eu disse: Senhor, mas o Senhor sabe também que o meu coração não está mais aqui. O Senhor sabe também que eu estou magoado com a igreja aqui em Porto de Santana. E eu queria pedir ao Senhor que o Senhor me tirasse de Porto de Santana e me levasse para outro lugar. Mesmo que seja temporário, mas eu preciso respirar, eu preciso de alívio para a minha alma. O Senhor sabe que eu não tenho condições financeiras para isso. Irmãos, fiz a oração, levantei a cabeça, continuei trabalhando no computador. Passaram-se 7 ou 10 dias. Eu estou na mesma cadeira, na frente do computador, o meu telefone toca. Quando o meu telefone toca, era o diretor acadêmico de uma faculdade no Rio de Janeiro, que me conhecia há menos de 6 meses. Eu havia sido apresentado a ele por um amigo de mestrado e havia falado e estado com ele pouquíssimas vezes. Aquele homem que não é crente, que não é evangélico, menos de vezes me liga e diz assim: Rony, estou te ligando para te fazer uma proposta. Vamos embora para o Rio de Janeiro, eu quero que você trabalhe comigo um tempo lá. E quando ele falou isso, irmãos, a oração que eu tinha feito dias antes passou na minha frente assim. E ali mesmo onde eu estava, eu levantei a mão para o céu, glorifiquei a Deus, porque o nosso Deus é vivo, irmãos. O nosso Deus é aquele que ouve as orações, aleluia. Perceba, quando você se rende na presença de Deus, quando você, a despeito da sua condição emocional, espiritual, talvez você se sente derrotado espiritualmente, talvez você está como eu estava, magoado, ferido, talvez você está triste, cabisbaixo, talvez você está enfrentando problemas, mas quando você se rende, quando você faz calar e sossegar a sua alma na presença de Deus, Deus, Ele vem ao seu encontro e Ele vai com você na sua caminhada, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Para recebermos uma libertação, para recebermos uma cura, precisamos também nos rendermos, como se rendeu a mulher Ciro-Fenícia. É a terceira imagem que eu quero evocar aqui nesta noite. Esta mulher era uma estrangeira, ela se aproxima de Jesus, e ela diz: Senhor, tem compaixão da minha filha, porque ela está terrivelmente endemoniada. Queridos, eu já orei por pessoas endemoniadas. E é uma das coisas mais terríveis para se fazer, uma das coisas mais difíceis, uma das cenas mais difíceis para você presenciar. Eu não estou falando de pessoas que fingem estar endemoniadas, pessoas endemoniadas. Irmãos, é difícil, é difícil. Eu presenciei uma cena de uma mulher na casa dos 40 anos, que ela subiu uma estante endemoniada, que você não acredita que uma pessoa
conseguiria fazer aquilo tão rapidamente. É terrível. Imagina o sofrimento daquela mãe que se aproxima de Jesus, ela está desesperada, ela está buscando ajuda, possivelmente já tinha tentado algumas coisas, não tinha conseguido, e ela vem ao encontro de Jesus, e eu imagino a cena. Ela diz: Senhor, compadece-te da minha filha que está terrivelmente endemoniada. Jesus vira para ela e diz assim: não é lícito tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Imagina isso, uma pessoa que está sofrendo, uma pessoa que precisa de ajuda. Você já passou por isso? Você está numa situação difícil e você vai falar com alguém esperando receber uma palavra de ajuda, e aí você ouve uma palavra contrária. Eu me lembro, queridos, que durante o meu mestrado foi um período muito difícil para mim e para minha família, porque provocou na nossa família uma privação financeira muito grande. E eu me lembro que eu fui conversar com um pastor e ele me aconselhou a trancar o mestrado. E aquilo me feriu, aquilo me machucou, porque eu buscava dele uma palavra de apoio. Imagina o que é isso, essa mulher está desesperada, e ela vem agora ao encontro de Jesus, e Jesus dá uma palavra dura para ela, e diz assim: não é lícito tirar o pão dos filhos para deitá-los aos cachorrinhos, porque era a forma como os estrangeiros eram tratados pelos judeus. Mas essa mulher baixa as armas, essa mulher não contende com Jesus, essa mulher não briga com Jesus, mas essa mulher se humilha. Sim, Senhor, é verdade, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa de seu Senhor. Irmãos, como é que uma mulher dessa não vai ser abençoada por Jesus, irmãos? Até eu, no lugar de Jesus, abençoava ela. Quantas vezes, queridos, nós somos combativos, quantas vezes nós somos combativos. Você recebe um golpe, você quer dar o seu modo Pride ativado, né? Quem gosta de MMA sabe do que eu estou falando, né? O seu modo MMA é ativado. Você recebe uma agressão, você quer agredir de volta. Só que o Evangelho, o encontro com Cristo, as experiências da vida com Deus vão tirando isso de você. E você vai entendendo que render-se é vencer na presença de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Uma quarta imagem bíblica que eu quero evocar nesta noite. Eu já estou caminhando para a conclusão do sermão. Uma quarta imagem que eu quero evocar nesta noite é a imagem de um homem chamado Zaqueu. E Zaqueu me ensina que render-se diante do Senhor é alcançar o perdão dele. Aleluia. Queridos, eu penso muito sobre isso. É muito bom ser abençoado financeiramente. Quem aqui já foi abençoado financeiramente? Eu acho que vocês aqui, inclusive, estão sendo muito abençoados financeiramente, né, irmãos? Diga amém, irmãos, amém. Eu preciso, né? Eu preciso. Eu recebi muitas bênçãos ao longo da minha vida. É muito bom ser abençoado. Não é verdade? Quem não gosta de receber bênção? Eu fui abençoado com a minha esposa há 17 anos atrás. Estamos juntos aí, irmãos, firme e forte, namorando desembolado, irmãos. Nossa filha que está ali, a Estherzinha, irmãos, pensa numa criança abençoada, essa fofuchinha que está ali, o amor da minha vida. Eu recebi muitas bênçãos, mas pastores, uma das maiores bênçãos para mim é a bênção do perdão. É a bênção do perdão divino. Vocês olham para esse homem que está aqui falando diante de vocês, acreditem. Eu sou uma pessoa difícil. Às vezes eu me olho no espelho e digo assim: Rony, você não é fácil, você é difícil. Você é um homem difícil. Ainda você, nos altos dos seus 37 anos, completei agora dia 7 de fevereiro, estou aberto ainda à recepção de presentes, tá, irmãos? Às vezes eu me olho e penso comigo, nos altos, eu sou praticamente um homem de meia idade, mas eu ainda tenho vícios comportamentais, reações muitas vezes que não são coerentes para um cristão, para um homem de Deus. E eu não tenho vergonha de falar isso para vocês, irmãos, porque eu detesto essa imagem que a igreja brasileira construiu de super-homens e super-mulheres evangélicos. Não, nós temos problemas. Discipulado cristão é para a vida inteira, irmãos. O verdadeiro discipulado cristão, ele dura a vida inteira. E às vezes eu olho para mim e percebo o quanto eu sou uma pessoa difícil, e nesta hora eu vejo quão grande é a bênção de Deus na minha vida, a bênção do perdão. Porque o perdão de Deus, ele traspassa o nosso coração.
O perdão de Deus na nossa vida, ele cura feridas antigas. O perdão de Deus para nós é que nos torna aptos a perdoar outras pessoas. Irmãos, só perdoa, disse Jesus, só perdoa aqueles que foram perdoados pelo Pai. E nós só seremos perdoados se também perdoarmos. O perdão de Deus, ele traz alívio à nossa alma. O perdão de Deus, ele gera em nós uma vida cristã mais profunda. O perdão é uma bênção. Mas para receber esse perdão, você precisa render-se. Para receber o perdão de Deus, você precisa, e agora eu vou pedir vocês para repetirem comigo esta palavra, arrepender-se. Você precisa fazer o quê? Arrepender-se. E sabe o que é arrependimento? Arrependimento não é a mesma coisa que remorso. Arrependimento implica mudança de atitude. Quando eu olho para Zaqueu, ele é um homem publicano. O publicano era um judeu cobrando impostos de judeus. Imagina isso. Era um homem odiado pela sociedade judaica. E ele vai receber Jesus na sua casa. E sem que Jesus exija nada, sem que Jesus cobre nada, sem que Jesus lance nada em rosto, ele vira para Jesus e fala assim: Senhor, se eu tenho roubado alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Louvado seja o nome do Senhor. O que é isso, irmãos? É alguém que se dispôs a mudar de comportamento, é alguém que se arrependeu de verdade, é alguém que não quer continuar praticando os mesmos erros, é alguém que fez uma dívida e não vai simplesmente dizendo assim: olha, perdoa aquela dívida. Não, ele se prontifica também a reparar o dano. Eu vejo, por exemplo, irmãos, muitos homens cristãos que vêm para o Evangelho, que na verdade homens que se convertem a Cristo, que são pais divorciados e que não querem pagar pensão. Perceba, arrependimento é reparar o dano. Arrepender-se é buscar reparar a dívida que você causou, que você provocou. É voltar atrás muitas vezes, é reconhecer os seus erros, é humilhar-se. Nem sempre poderemos reparar os erros do passado, mas aquilo que está na sua mão fazer, faça, porque o verdadeiro arrependimento, ele consiste disso. Zaqueu, ele nos dá esse exemplo, ele se humilha, com ele aprendemos o verdadeiro arrependimento que busca reparar o dano o dano que foi causado a outrem. Ele diz: se tenho defraudado alguém, o restituirei 4 vezes mais. Louvado seja o nome do Senhor. E por fim, queridos, eu quero terminar a minha palavra, esta reflexão bíblica nesta noite, com uma quinta e última imagem bíblica, que é uma das imagens do Antigo Testamento que mais toca o meu coração. A imagem do profeta Jonas. Jonas me ensina que render-se, que cumprir a vontade de Deus implica rendição pessoal. Vou repetir a frase: cumprir a vontade de Deus na nossa vida muitas vezes implica rendição pessoal. Por quê? Porque nem sempre a vontade de Deus é a minha vontade. Agora, irmãos, olhe para cá. Sejamos honestos. E eu disse para vocês que eu sou um homem praticamente meia idade. Nem sempre a gente sabe realmente o que quer. Nem sempre a gente realmente sabe o que quer. Não por acaso a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Melhor é confiar na vontade de Deus do que sermos orientados pela nossa própria vontade. Jonas é exemplo de um homem que, para cumprir a vontade de Deus, ele precisou ser rendido, ele precisou ser prostrado pelo Senhor. E Jonas é interessante porque ele se recusa a cumprir a ordem de Deus, ele se recusa a ir para a grande cidade de Nínive. Ele pega uma embarcação que vai para Tarsis. Se você olhar no mapa bíblico, dos tempos bíblicos, você vai ver que Tarsis está no sentido oposto. Só que Deus envia uma tempestade para encontrar Jonas no meio do mar. Irmãos, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. E sabe o que eu aprendo com Jonas? Eu aprendo com Jonas que muitas vezes as tempestades da nossa vida mudam a nossa posição na vida. Isso é forte, irmãos, eu vou repetir a frase. Isso é fantástico. As tempestades que Deus permite virem sobre nós, na nossa trajetória, muitas vezes mudam a nossa posição na vida. Jonas está na embarcação, imagine a cena, a Bíblia diz que Jonas está na embarcação e a tempestade, o pau está quebrando, os marinheiros estão jogando tudo ao mar para tentar salvar o navio, e Jonas está fazendo o que, irmãos? Dormindo.
Aí o capitão do navio vai até ele e fala bem assim: o que tens dormente? Acorda, camarada, nós estamos morrendo. Aí Jonas sai da posição de mero passageiro para a posição de um trabalhador. Vocês estão entendendo, irmãos? Tem gente que para entender o ministério de Deus na vida dele precisa levar algumas pancadas. Tem gente que para entender a vocação dele, ele precisa receber alguns nãos. A gente fica triste de receber não, portas fechadas, mas querido, acredite, pode ser que Deus esteja mudando a sua posição na vida. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ser que Deus está te preparando para algo que Ele tem para você lá na frente. Esse ano de 2020 para mim foi um ano muito interessante. Tentei o doutorado na FGV do Rio de Janeiro, apresentei o projeto, me rejeitaram. Tentei o mestrado em educação pelo IFES, me rejeitaram. Só que tem, irmãos, que Deus já tinha usado uma mulher para falar comigo: meu filho, neste ano você fará um curso, e esse curso será para o ministério, para a sua vocação. Isso tem a ver com o seu ministério, isso tem a ver com a sua vocação. Submeti o projeto de doutorado à PUC Paraná em teologia, fui aceito. Olha os caminhos de Deus, irmãos. Fui rejeitado no de História, fui rejeitado no mestrado em Educação, fui aceito no doutorado em Teologia. Estou tentando fugir desse trem, mas não tem jeito. Deus te leva, não os que você recebe, para lá na frente você receber o sim de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês podem render graças ao Senhor por isso, irmão. Nosso Deus é grande, o nosso Deus é grande. Nosso Deus é grande. Aí eu fico observando, sabe, pastor Marcelo? Eu fico observando as coisas acontecendo. Aí submeti o projeto, fui aceito. Como eu não tenho condições de pagar, entrei com um pedido de bolsa. Dependo da bolsa para fazer o curso. Saiu o resultado agora semana passada. Fiquei em segundo lugar no pedido de bolsa. Aí falei com um amigo meu, ele falou bem assim: Rony, a CAPES libera normalmente 3, 5 bolsas. É 95% de chance de que você está dentro. Eu ouvi o áudio do lado de cá, levantei a mão e falei: Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és grande. Deus é grande, irmãos, Deus é grande. Tempestades da vida que mudam a sua posição fazem de você uma pessoa mais madura, uma pessoa melhor, uma pessoa mais flexível, uma pessoa mais tolerante, uma pessoa mais amável, uma pessoa menos cheia de si. Muitas vezes, irmãos, Deus ele precisa nos quebrar, Deus ele precisa nos jogar no mar, para que a gente entenda o que é a vida cristã. Portanto, se você está enfrentando dificuldades, adversidades, confie no Senhor. Faça calar e sossegar a sua alma. Descansa no Senhor, espera nele. É claro que esta ideia de descansar no Senhor não é um convite à parcimônia, não é um convite a que você fique paralisado. Pelo contrário, continue orando, continue trabalhando, continue estudando, continue evangelizando aquela pessoa, continue vindo aos cultos, continue sendo útil aqui na igreja, continue indo adiante, mas entenda, nem sempre serão as suas armas, serão as suas estratégias. Eu vivi situações, irmãos, que eu olhei e falei: se não fora o Senhor, eu não teria chegado lá. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus, irmãos, continua sendo aquele Deus que faz voltar milhares de homens e dá a vitória para Gideão com apenas 300, para mostrar que quem faz é Ele, para mostrar que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas, se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os edificadores. Portanto, a diferença está na bênção de Deus na nossa vida. Isso aqui, irmãos, não é discurso triunfalista não, viu? Eu detesto o discurso triunfalista. A vida cristã é difícil, ser cristão não é fácil, há agruras. Muitas vezes, como escreveu o inesquecível teólogo pentecostal Abraão de Almeida, a vida muitas vezes é um vale de lágrimas. Quantas vezes eu chorei, quantas vezes eu amarguei perdas dolorosas, meu pai, minha mãe, dificuldades na família, dificuldades financeiras, desprezo pelo meu trabalho, pela minha dedicação sincera ao Senhor, mas em tudo isso o Senhor tem sido comigo e até aqui eu cheguei pela graça dele, e você também vai caminhar com a bênção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra de Deus para você hoje é uma palavra no sentido de que você precisa confiar mais nele. Confie nele, siga em frente, abaixe as armas, renda-se ao Senhor, porque render-se ao Senhor, na ótica de Deus, é vencer, é vencer.
Louvado seja Deus. Eu quero, queridos, nessa noite, terminar com uma oração. Eu queria convidar os irmãos a que orassem comigo neste momento, pedindo que o Senhor nos ajude na nossa trajetória, na nossa vida, na nossa caminhada, e que nós possamos, queridos, cada vez mais confiar nele, depender dele. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento de reflexão bíblica, que esta palavra, Senhor, possa de algum modo mexer conosco, que nós possamos pensar nela durante a semana, que nós possamos ter comportamentos modificados a partir do que refletimos aqui, do que ouvimos aqui, porque cremos, Senhor, que é uma palavra do Senhor para nós. Ó Deus, abençoa cada irmão, cada irmã que está aqui, que veio aqui adorar ao Senhor, que o Senhor, ó Deus, possa manifestar a sua presença, que o Senhor possa continuar dando sinais de que o Senhor está com este homem, com esta mulher, com este jovem, com esta jovem, que passa por dificuldades, por situações adversas, mas que a tua presença seja uma constante na vida do teu povo, na vida da tua igreja, na nossa vida, Senhor, a cada dia. Oramos, ó Deus, e depositamos a nossa confiança no Senhor, e como o salmista dizemos, fazemos calar e sossegar a nossa alma no Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe esta igreja, Deus abençoe a vocês. Espero ter a oportunidade de estar com os irmãos aqui novamente. Vou contar uma fofoquinha aqui quentíssima. No segundo semestre agora, estamos vindo para a Serra. Vou ficar mais perto de vocês aqui. Acho que vai ficar mais fácil para estar com vocês aqui em outra ocasião também, cultuando com os irmãos. Amém? Deus abençoe a toda a igreja em nome de Jesus. Eu preciso pra viver, eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Podem sentar, irmãos. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. O melhor lugar para estar é aos pés dele. A palavra foi ministrada, os louvores foram entoados. Nós não podemos deixar passar o momento em que nós oferecemos a Jesus. É um momento muito rápido aqui para você que está nos visitando. Talvez você por algum motivo quebrou a aliança, se frustrou, mas o Senhor, o Espírito Santo te trouxe aqui. Como Jesus é muito precioso, a gente não fica vendendo Ele, né? Nós oferecemos a Jesus porque Ele é a salvação. Nós oferecemos a Jesus porque Ele é o único caminho que é capaz de nos conduzir aos céus. E nós, como igreja, estamos aqui nessa trajetória, nesse relacionamento, para ter uma vida eterna com o Senhor nos céus. Se tem alguém nessa noite que se distanciou do Senhor, que esfriou, que quebrou a aliança, nós queremos orar por sua vida, para que o Senhor possa restaurar todas as áreas necessárias. Se tem alguém, faça um sinal com as mãos, que nós como igreja estaremos orando por você. Se não tem, que Deus nos conceda uma outra oportunidade. Glória a Deus. Antes da palavra do ofertório, eu já quero deixar os meus agradecimentos aqui ao pastor Rony, sua esposa, sua filhinha. Nós vamos apresentar vocês em seguida aqui. Eu fico muito feliz a gente aqui tem um pouco de seleção, uma seleção boa, porque nós somos uma comunidade muito nova, fizemos 3 anos agora, e todas as pessoas que vêm aqui, a gente tem alguns pré-requisitos. Tem que ser indicado por uma pessoa muito boa, né? Quando a gente não conhece. Mas eu já tinha ouvido falar do Rony, então é muito bom
Fico muito feliz por ter uma pessoa tão boa na instituição que você é. Você é um milagre, porque eu sei o que é. Que Deus te abençoe e te conserve lá, né? Porque eu não posso falar diferente. Eu fiquei lá por muitos anos, mas você está lá, você é um milagre de Deus. Que Deus continue te usando lá, te dando força, porque eu não tive força para continuar, não. Né? Mas Deus, a obra é dele, né? O importante é o reino de Deus. E nós estamos aqui pelo reino de Deus, porque a religião é dura demais. Eu vi você falando, eu falei, gente, eu passei já o que ele já passou. A religião é dura demais, o evangelho é bom demais, gente. Não tem coisa melhor do que o evangelho de Cristo. As pessoas pregam tanta religião, quanto o evangelho é leve. O evangelho de Jesus é o melhor, muito melhor do que qualquer religião. Fico feliz, que Deus te abençoe, Deus te use muito, 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 né? E nós como igreja vamos abençoar a vida do Rony, né? Do pastor Rony, com a literatura. Eu acredito que ele deve ter PicPay. Tem PicPay? Tem Pix, né? Mas quem quiser levar, se for aqui da nossa igreja, pode pagar no PicPay da igreja, que a gente repassa para ele. Se não tiver hoje, quem for aqui da igreja, né, o santo ali fica responsável de cobrar depois, porque eu não consigo cobrar, né? Aí o santo manda mensagem depois cobrando. Amém, glória a Deus. Palavra do ofertório com o diácono Eliel. Boa noite, meus amores, graça e paz, que Deus abençoe a vida de cada um. Que palavra boa, que possamos nos render na presença de Deus cada vez mais, nos rendermos para entender qual é a vontade do Papai para as nossas vidas. Trazer a palavra do ofertório nesta noite encontra-se no livro de João, capítulo 12. João, capítulo 12. Amém? Vamos ler. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus, o enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Meus amores, essa é uma palavra que acaba nos confrontando. A rendição em nossas vidas é grande. A gente vê Maria, em versículos anteriores, ela se rendendo ali, ali na presença de Jesus, ouvindo a palavra. A irmã dela questionou e Maria já estava rendido aos pés de Jesus. A Bíblia fala que Maria escolheu a melhor parte, que é estar ouvindo a Jesus. E aqui a gente vê Maria novamente honrando e adorando a Jesus ali, se prostrando, quebrando ali, aquele vaso ali, aquele perfume aos pés de Jesus. O engraçado que nos dias de hoje, enquanto Maria está adorando, tudo bem. Maria está honrando a Jesus, tudo bem. Mas quando chega no momento de ofertório como esse, aí o inimigo começa a trabalhar. Começa a falar em nossas mentes, aonde está a sua rendição? Maria entregou o melhor dela para Jesus, e vê ali, Judas, que era o ladrão. Fazendo analogia, a gente vê que o ladrão é Satanás. Ele veio para roubar, matar e destruir. E Satanás fala: não, para que você vai dar oferta? Para que você vai dar teu dízimo? A igreja faz isso, aquilo, outro com as suas ofertas. Mas é um momento de ofertório, é um momento que a gente pode se render, é um momento de adoração, se render e entender que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Pai, que Ele é a nossa herança, é Ele quem vai nos suprir, é Ele quem vai prover. Meus amores,
quando a gente vem entregar o nosso dinheiro aqui, não é um dinheiro que você está trazendo. Momento de oferta não é dinheiro, é uma semente que você está plantando no reino. É uma semente. A Bíblia diz tudo aquilo que a gente planta e a gente colhe. Mas Satanás, ele já sabe, quando a gente planta, a gente vai colher. Então quem sabe o que planta, não se preocupa com a colheita. E é um momento que nós temos nesta noite, de podermos estar semeando na obra de Deus, estarmos nos rendendo para Ele, aos nossos corações, através da nossa oferta. Somos um sacrifício vivo, e Satanás não quer que a gente dê essa semente, porque ele já sabe, como fala lá em Malaquias, as portas do céu vai se abrir, e sobre nós vai vir bonança, e Deus vai nos honrar. Volto a repetir, quem planta não se preocupa com a colheita. E nesta noite nós temos a oportunidade de estar adorando a Deus através das nossas ofertas. Que Deus abençoe. Adore ao Senhor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo a ti, Senhor, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Tendo aos teus pés és tudo que eu preciso pra viver. Lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Os nossos dízimos, as nossas ofertas, é gratidão, irmãos, gratidão, porque tudo o que nós temos é do Senhor, tudo o que nós temos é dele. Então é uma forma de nós demonstrarmos a nossa gratidão a Ele. Em resumo, é isso.
Vamos fazer aqui as apresentações, os oferecimentos e em seguida vamos terminar. Um monte de gente feliz hoje aqui. O pastor Isaac só chega radiante. Antes ele chegar cabisbaixo, o Flamengo perdeu. Chegou feliz da vida aí, pode saber. O Flamengo ganhou, um monte de flamenguista aí, tudo feliz da vida. Tem flamenguista aqui ou não? Rapaz, flamenguista, rapaz, meu Deus, doido pro Flamengo perder, rapaz. Diz que uns vascaínos que estão tristes também, né? Ainda bem que o meu time sempre ganha. Vamos oferecer aqui os cultos. Pastor Elaine está e família oferece culto pela passagem do aniversário do Ari. Glória a Deus. Cadê o Ari, meu sogro? Deus abençoe. E também pelo aniversário dos meus sobrinhos Lucas e Felipe. Glória a Deus. E da Cici, da Simone também, né? Não foi nenhum hoje para a gente cantar parabéns aqui, mas nós estamos oferecendo esse culto em ação de graças. A Ana está oferecendo esse culto em ação de graças também pela passagem do aniversário do Ari, que foi dia 11, e da Cici, que foi ontem. Glória a Deus. Quantos concordam então com a nossa família, com a Ana, pelos oferecimentos aqui de todos os aniversariantes? Digam amém? Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Aumenta aí, porque eu não estou enxergando. Vou fazer exame logo de vista. As letrinhas estão pequenas demais da conta. A gente fica muito feliz com os visitantes. Como eu disse, a nossa comunidade é muito nova, né? Então a gente desfruta dessa alegria de ter vocês celebrando o Senhor conosco aqui todos os domingos. Passamos por um ano bem delicado, né? Mas graças a Deus as coisas estão voltando e os irmãos estão nos visitando, participando, celebrando ao Senhor, agradecendo ao Senhor pelos milagres que Ele tem feito por nós, né? Em breve, como o Senhor tem acelerado o processo aí, né? Nós vamos estar no nosso templo novo, com muito mais espaço, né? Eu já fico pensando na cantina, meu Deus. Quando eu terminar, vai estar lá. Quem gosta de café, vai ter uma cafeteria também, glória a Deus. Aleluia. Vai ter um parque para as crianças. Gente, olha só isso. Um parquinho para esses meninos, gente. Eu já tirei até a foto de como vai ser. Eles vão participar do culto infantil e depois, né, uns 30 minutinhos antes, se obedecer lá, as professoras já vão para o parque, o pai vai lá no parquinho buscar o filho. Imagina que alegria um negócio desse, gente. Meu Deus do céu, glória a Deus. Deus é bom, né, irmãos? Para quem não tinha nada, né? Ele que está fazendo, então é tudo para a glória dele. Sala para esse monte de menino, né? Tá na hora, a gente vai fazer a reunião no próximo sábado com os líderes. Aí a gente vai ver a questão de retornar, pelo menos com os menorzinhos, para o culto infantil, para os pais ficarem mais tranquilos, né? Nós temos 2 salas aqui que não estavam sendo utilizadas por conta da prevenção. Nós vamos ver o que a gente consegue fazer, pelo menos para os menorzinhos voltarem. Vamos para os visitantes. Esse Leandro aqui é o amigo de Fabinho? Cadê? Então, nós já conversamos, né? Nós temos por costume receber nos nossos cultos de ceia, mas nós conversamos no último domingo, conversei essa semana com o antigo pastor dele, porque o novo pastor dele somos nós agora, né? Nós vamos receber o Leandro aí como membro da igreja Missão Caminho da Cruz. Quantos concordam? Digam amém. Na ceia a gente reforça o recebimento, o pastor o indicou para nós, glória a Deus, que Deus abençoe a vida dele, em nome de Jesus. Feliz com a família do pastor Rony Dolarini, é isso? Dolarini? Dolarize, nome difícil, hein? E a Esther, pequena Esther, glória a Deus, sejam muito bem-vindos também em nome de Jesus. Pedro, onde está o Pedro? Deus abençoe Pedro. Alaine, Fábio, glória a Deus, são nossos aqui. Tem que bater o carimbo. Diego, cadê o Diego? Tem outro Diego aí na área, cadê? Diego? Yasmin, cadê Yasmin? Deus abençoe. Diego, estava ali?
Ah, estava com vergonha? Não estava vendo, não. A gente fala o nome não é para envergonhar, é para dizer que vocês são importantes, tá, pessoal? Bárbara está ali, Deus abençoe. Karen, Diego, Karen, né? Que legal. Deus abençoe. Marcos Paulo, cadê? Deus abençoe Marcos Paulo. Felipe, Deus abençoe Felipe. Késia, glória a Deus. Wesley, Deus abençoe. Fagner, é o cantor Fagner? Cadê? Deus abençoe Fagner. Joelma, glória a Deus, seja bem-vinda. Paulo, glória a Deus. E o Elias está lá em Portugal nos assistindo. Deus te abençoe, Elias. Fim dos visitantes. A gente queria sair agora abraçando, mas não pode, tá, pessoal? Deixa a vacina chegar aí para a gente voltar. Mas todos vocês são muito, muito, muito bem-vindos. Nós estamos aqui sempre com as portas abertas para receber vocês. Nós estamos felizes com os visitantes, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Gideão, cadê Gideão? Glória a Deus. Deus te abençoe, rapaz. Você é sempre bem-vindo aqui. Bom filho, a casa volta, né? Nós ainda estamos de férias da EBD e dos grupos de vida. Então a nossa programação está reduzida. Oração 19h30. Rapaz, o Rony lá na escola de profetas ia fazer um barulho danado, hein? Imagina, nós temos uma escola de profetas, estamos formando novos pastores aqui, gradativamente, né? E a galera lá é boa. O Rony vai trazer uma aula um dia desse pra gente lá, se Deus quiser. Então toda terça-feira eu falei, né? O Josué sempre traz uma palavra também, muito abençoada na terça-feira aqui, tem oração. Depois tem uma palavra de 30 minutos, muito proveitosa, aberta para todos os visitantes também. Feliz pelo Wagner, está ali, né? Glória a Deus. Não está nos visitando, mas passou por uma prova, mas né, domingo nós cantamos o hino da vitória, e bom que ele está aqui com a gente cultuando. Então, terça e domingo, as nossas únicas programações da semana. Terça, 19h30, domingo, 18h30. No dia 6 ou 7 de março, 7, né? No dia 7 de março nós retornamos com a EBD e com os grupos de vida. Então nós vamos fazer uma manhã aqui abençoada, com muita alegria, com muito lanche, né? Que crente gosta de lanche, para dar as boas-vindas para a EBD e para os grupos de vida. Nós retornaremos então oficialmente no dia 7 de março. E no sábado agora nós temos reunião. Eu marquei às 16, vou pedir para os líderes, vou reforçar no grupo, só estou antecipando aqui, para a gente chegar às 15h30, porque eu vou ministrar sábado na IAD, e eu vou ter que estar lá às 19 horas, e a Rede Jovem também vai estar lá, então a gente precisa terminar às 18h30, mais ou menos aqui a nossa reunião, para dar tempo de eu chegar lá na ministração. E é isso, que Deus abençoe a todos vocês, muito feliz, sempre muito feliz por ter vocês aqui. Pastor Wagner vai estar orando, agradecendo a Deus, nos despedindo com a bênção apostólica, em nome de Jesus. Paz do Senhor, pessoal. Beleza. Reforçando aí, os livros estão aí atrás, tá? Se você tiver Pix, passe aí. Se não tiver, pode pagar no PicPay, na conta da igreja, que tá seguro na mão do pastor. O pastor cobra, que é uma beleza, tá? Quero agradecer ao Ronei e a sua família por ter nos atendido aí, com muito carinho. Que Deus abençoe a sua vida e seu ministério. Amém? Vamos orar então, pessoal. Senhor Deus, nesse momento, quero te agradecer pela rica oportunidade de estar aqui na tua casa, te adorando e bendizendo o teu santo nome. Iremos agora para os nossos lares, ó Pai, que o Senhor nos leve e nos guie, Senhor, livrando-nos de todos os males. Guarda, Senhor, nossa chegada em nosso lar, nos livrando, Senhor, nos abençoando. Guarda nossa família no decorrer dessa semana, e aonde nós colocarmos a palma da nossa mão, que o Senhor possa abençoar, e a planta dos nossos pés, que o Senhor possa, Senhor, nos dar por herança. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos hoje e sempre. Amém. Coloque as suas mãos assim.
Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos aqueles que amam e aguardam a volta do Senhor. E a igreja diga, Deus abençoe.